Essa mensagem, esse devocional é bem específico aos filhos que moram com seus pais, porque todo mundo aqui é filho, né? De alguma mãe, né? Senão não teria nascido. Mas aos filhos que moram com seus pais. Então, os pais que estão aqui não podem dormir, tá? Eles têm que prestar atenção, inclusive para orientar seus filhos, mas essa palavra é bem específica aos jovens, aos adolescentes, aos filhos que ainda moram com seus pais, e vamos focar especificamente com sua mãe, tá bom? Nesse dia. Então, dizem que mãe é tudo igual. Você já ouviu essa expressão, né? E é evidente que isso não é verdade. É evidente que algumas coisas, algumas frases, e nessa época do ano sempre surgem aquelas brincadeiras, né, de frase de mãe, aquelas frases típicas que parece que toda mãe fala, como você não é todo mundo, vou contar só até 3, ou algumas frases do tipo que circulam aí, mas cada mãe tem sua peculiaridade, cada mãe reage diferente, cada mãe tem sua forma de agir, de se emocionar, de falar, de educar. Mas o que nós queremos refletir nessa manhã, e nós vamos ficar especificamente em algumas passagens de um livro específico que fala muito sobre isso, que é o livro de Provérbios, é sobre os conselhos de uma mãe. Tá? Esse é o tema da nossa reflexão. Na verdade, o tema completo é conselhos sobre os conselhos de uma mãe. Eu não sou mãe, evidentemente, mas eu quero te dar alguns conselhos sobre como você deveria lidar com os conselhos da sua mãe. E esses conselhos não são meus, tá bom? Esses conselhos são do sábio Salomão, que se encontra no livro de Provérbios. E ele fala sobre como você deveria lidar, como você deveria receber os conselhos de sua mãe. Então eu quero te dar nessa manhã 6 motivos para você considerar os conselhos da sua mãe. Por que você deveria considerar os conselhos da sua mãe? Eu quero te dar 6 motivos que o livro de Provérbios nos ensina. Então abra lá em Provérbios, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 1. Para nós considerarmos esses conselhos que Salomão dá a respeito de como nós deveríamos lidar com os conselhos das nossas mães. Provérbios 1, vamos começar com os versículos 8 e 9. E aqui nós, só te colocando um pouquinho no contexto rapidamente, aqui nós estamos diante de um sábio, Salomão. Ele é colocado como sábio e ele está dando conselhos para um jovem, para um discípulo dele, que ele vai chamar muitas vezes de filho. Filho meu. É a expressão que ele vai usar muitas vezes no livro. E aí ele começa a dar alguns conselhos para esse jovem. E o primeiro aqui que nós vamos considerar, que na verdade é um dos primeiros conselhos diretos do livro, versículos 8 e 9 diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Primeiro motivo que Salomão coloca para você considerar não deixar a instrução da sua mãe, ouvir o ensino do teu pai. Nós vamos focar mais na mãe hoje, devido ao dia, porque o filho que considera a sua mãe é honrado. É isso que o texto apresenta. Versículo 8 diz, é a exortação: ouve o ensino, não deixe a instrução da sua mãe, ou seja, considera, obedece, ouve o que sua mãe está falando. E aí ele vai dar um motivo no versículo 9: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que isso significa? Salomão está comparando aqui o filho que ouve,
O filho que obedece, que considera o que sua mãe está falando, ele usa duas comparações. A primeira é de uma coroa na cabeça. Quando ele diz aqui, será um diadema de graça para a tua cabeça, a imagem retrata aquela coroa, inclusive que era usada nos jogos. Lembra daquela coroa de folhas antiga, que é um sinal de vitória, é um sinal de honra. É o que Salomão está mostrando aqui. E também ele usa a ilustração de um colar no pescoço, um adereço que era um sinal de prestígio, que não era todo mundo que tinha. Não é como hoje em dia, né? Que era fácil de ter um colar, um brinco, uma pulseira para uma mulher. Somente algumas pessoas específicas tinham, e era um sinal de prestígio, era um sinal de honra. Então eram adereços, tanto a coroa quanto o colar, que demonstravam que aquela pessoa tinha um prestígio, tinha uma honra naquela sociedade. E aqui Salomão usa essa imagem para falar do filho obediente, do filho que considera o conselho da sua mãe, do filho que está atento à instrução, àquilo que a mãe fala. Isso é um sinal de honra. O filho que considera o conselho da sua mãe é honrado. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que é legal ser rebelde, fazer o que você deseja e não seguir o conselho dos pais. Isso é o que é incentivado. Isso que é demonstrado como algo bom, como algo legal. Mas aqui Salomão dá o primeiro motivo para considerar o conselho de sua mãe, e o motivo é: isso é um sinal de honra para você. Você que considera sua mãe e suas instruções é um filho honrado. Você pode exibir isso sem vergonha alguma. É um prêmio a ser recebido, a forma como você considera o que sua mãe fala. Então, o primeiro motivo que Salomão nos dá aqui é esse: o filho que considera os conselhos de sua mãe é honrado, enquanto que o filho, evidentemente, que não considera, nós vamos ver as consequências disso nos próximos versículos e nos próximos textos que nós vamos ler. Ele vai ter uma série de problemas, uma série de dificuldades. Se o contrário de honra nós temos vergonha, se o contrário de honra nós temos problemas a serem enfrentados na relação com as próprias pessoas, na sociedade, o que acontece com um filho que não considera o conselho da sua mãe, a curto ou longo prazo, é exatamente isso. Ele não está atento àquela mulher que o Senhor colocou como direcionadora, como instrutora, como educadora em sua vida. E isso tem consequências na vida. Por isso que Salomão usa essa ilustração da coroa, do colar. Feliz é o filho que considera os conselhos da sua mãe. É o que Salomão está falando aqui. Segundo conselho, e aí nós vamos ficar 4 conselhos nesse texto. Em Provérbios 6, um pouquinho mais para frente, Salomão volta ao tema. Nós vamos tirar 4 princípios desses versículos aqui, versículos 20 a 22. Provérbios 6, de 20 a 22, na mesma expressão, Salomão diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução da sua mãe. É a mesma ordem, é o mesmo conselho de Salomão. Agora ele vai dar outros motivos por que deveria fazer isso. Versículo 21 e 22. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falarás contigo. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente vai continuar a ler o versículo 23 também. Mas olha a instrução. Se no primeiro conselho nós vimos que o filho que considera sua mãe é um filho honrado, obtém honra, o segundo conselho, o segundo motivo para considerar os conselhos da sua mãe é que um filho que considera obtém direcionamento na vida. Olha o que Salomão diz. Primeiro ele fala: olha, esteja atento, ouve a instrução da sua mãe e ata isso no seu coração. Entende a expressão que ele está usando aqui? Leva isso a sério.
Não despreze isso, coloque isso no mais íntimo do seu coração. Guarda isso profundamente, esteja atento àquilo que sua mãe diz. Pendura-os ao pescoço, e ele volta à ilustração do colar, novamente. E aí ele diz no versículo 22, quando caminhares, isso te guiará. Ou seja, quando você estiver no rumo da sua vida, esses ensinos vão te direcionar para o caminho correto. Vai servir como um GPS para você. Vai te mostrar o melhor caminho, a melhor rota a ser seguida. Te levarão por uma boa estrada. Então ouve. Considera o ensino da sua mãe. Não se considere sábio demais. Eu sei que isso é uma tentação para você, adolescente e jovem. Não se ache mais esperto, mais inteligente. Não ache que sua mãe está ultrapassada, que ela não sabe de nada. Salomão está falando aqui, considera, ouve, ouça os ensinos de sua mãe, porque eles vão te levar por um bom caminho. Eles vão te levar por uma boa estrada a ser percorrida. Do contrário, você provavelmente vai trilhar caminhos tortuosos na vida. Você vai trilhar caminhos que não valem a pena ser vividos. E talvez você ache que esteja aproveitando tudo isso hoje, a gente vai falar sobre isso lá no final. Mas talvez amanhã você vai falar, eu devia ter ouvido minha mãe. Como muita gente chega a essa conclusão hoje. E talvez não tem como mais voltar atrás. Talvez a mãe não está mais presente, talvez muito tempo se passou, mas a pessoa chega lá no final da sua vida e fala, eu devia ter ouvido aquilo que minha mãe falou. Eu devia ter considerado isso. E quando Salomão está pintando esse quadro, e quando eu estou falando isso, Salomão não é inocente e nem tem a ideia de que toda mãe é perfeita e nem todo pai é perfeito. Ele sabe que não são. Sua mãe não é, seu pai não é perfeito, mas isso não está em jogo quando esses conselhos são dados. Salomão não está falando assim, ó, filho meu, ouve o conselho de sua mãe porque ela não erra. Ele não está falando isso. Filho meu, ouve o conselho de sua mãe porque ela sabe de tudo. Não, ele está falando isso. Uma mãe pode errar. Uma mãe é imperfeita. Mas ele está falando, olha, filho meu, ouve, considera o conselho de sua mãe. Deus a colocou como guia, como orientadora sua. Ela tem esse papel. E você precisa considerar isso. O único motivo que nós temos nas Escrituras para um filho não ouvir sua mãe é quando o conselho da mãe é contra o Senhor. É o único motivo. Qualquer motivo que seja de preferência pessoal, qualquer motivo que seja relacionado a gosto, a ordem para os filhos é ouve, considera, obedece, porque isso vai te fornecer direção, porque isso vai te trazer honra para um filho que sabe considerar sua mãe, que sabe ouvir os conselhos da sua mãe. O terceiro motivo apresentado por Salomão, além da honra e do direcionamento, é que um filho que considera sua mãe obtém proteção. Ainda no versículo 22 diz, quando te deitares, te guardará. Se no primeiro ele diz, quando caminhares te guiará, depois ele diz, quando te deitares, te guardará. E a ideia de guardar aqui é de proteção. Proteção noturna contra os perigos. No contexto ali de Salomão, seja o perigo de animais, de ladrões, de malfeitores. Ele diz, o conselho de sua mãe vai te proteger. O ensino de sua mãe vai te guardar dos perigos da vida, que você olha muitas vezes e diz, não, isso aí não tem nada a ver. Isso aqui não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Porque a gente sempre pensa que nunca vai acontecer conosco. Recentemente, há 2 semanas atrás,
eu estive em um enterro, em um culto fúnebre. Um filho de cerca de 40 anos faleceu. E ele saiu à noite para uma festa. E antes dele sair, a mãe dele falou: não sai, fica aqui com seu filho. Ele saiu e não voltou. Isso não vai acontecer sempre, tá bom? Isso aconteceu, mas não vai acontecer sempre. Mas isso acontece. E não é porque a mãe falou que ele morreu, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós não ouvimos os bons conselhos. E os conselhos que vão nos fornecer orientação, vão nos fornecer proteção. Se você olhar o versículo 24 do texto, que é a sequência, nós não vamos chegar até lá. Mas olha o que o versículo 24 diz: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. O conselho do pai, o conselho da mãe aqui para o filho, né, para o jovem no livro de Provérbios é: ouve, vai te proteger de um caminho errado, vai te proteger de ciladas, vai te proteger de quebrar a cara na vida. E olha como ele ilustra o pecado, e ele ilustra o pecado aqui da mulher adúltera, né? Mas olha como ele ilustra de forma, as palavras que ele usa, as sutilezas do pecado, que vem disfarçado, que vem de maneira sutil, que vem falando: não, isso aí não tem problema, que vem falando: não, você tem que viver a sua vida, você tem mesmo é que curtir a sua vida, você tem mesmo é que ser feliz, você tem mesmo é que aproveitar e viver a sua vida. As sutilezas do pecado que vem disfarçado daquilo que nós queremos ouvir. Então Salomão diz: ouve o conselho, ouça o conselho da sua mãe, porque esse conselho vai te proteger isso. Vai te proteger dessa sutileza, vai te manter puro, vai te manter íntegro, vai te manter protegido, evitando que você caia em vários perigos. No perigo da tolice, da ingenuidade, do distanciamento do Senhor, da preguiça e de uma série de coisas. Então ouça os conselhos da sua mãe. Eles podem parecer chatos para você, eles podem parecer sem sentido para você, eles podem parecer inconvenientes para você, mas a exortação de Salomão aqui é: filho meu, ouça, esteja atento, porque isso vai te trazer honra, isso vai direcionar a sua vida, isso vai te guardar, vai te proteger. Em quarto lugar, porque isso vai te trazer clareza. Olha os versículos 22 e 23 ainda. Finalzinho do 22: quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha agora a ilustração que Salomão usa. Quando você lê assim: o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, de qual outro versículo você lembra? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. É a mesma ilustração que ele está usando aqui, do Salmo 119. É a mesma ilustração que ele está usando. Lá, evidentemente, falando da palavra de Deus. Aqui falando a respeito do conselho dos pais, do conselho de uma mãe. Ele é lâmpada, ele é luz, ele dá clareza, ele faz com que você enxergue as coisas. Por isso que no versículo 22 ele diz: quando acordares, falará contigo. E aí ele vai falar da repreensão, ainda no versículo 23, da disciplina, que são caminho de vida. Olha como o texto mostra que a sabedoria, e tente entender a época aqui, essa ilustração da época, porque na época não tinha luz elétrica. Na época, sair à noite não era como sair à noite em São Paulo.
toda iluminada, cheia de perigos ainda, mas toda iluminada. Sair à noite na época era sair no breu, na escuridão. E aí geralmente se tinha o que para iluminar? Uma lâmpadazinha, uma lamparina, que a pessoa indo colocando aqui, ela conseguia ver um passo à frente. Então ela anda, e vai andando a cada passo que aquela luz, que aquela lâmpada vai iluminando. A ilustração que Salomão diz aqui é: ouve os conselhos da sua mãe, porque eles são luz, são lâmpadas, você não vai andar no escuro. Você já tentou andar no escuro? No seu quarto que você conhece, até chegar ao interruptor? É difícil, né? Você fica com medo. Você bate o dedão em alguma coisa, tem alguma coisa que você deixou fora do lugar, você tropeça. E olha que você conhece. Sai atropelando tudo, cai, derruba, faz barulho, acorda todo mundo. E olha que você conhece. Salomão está falando aqui, ó, a instrução da sua mãe, o conselho da sua mãe é lâmpada, é luz, dá clareza para você. A disciplina da sua mãe, a repreensão, a correção, é o que te dá vida. É caminho de vida. É a expressão que ele usa aqui. Então, além da clareza, o que o texto diz é que o filho sábio, o filho que considera sua mãe, obtém vida. Olhe quantos benefícios: honra, direcionamento, proteção, clareza e vida. É o quinto conselho de Salomão. As repreensões da disciplina, a correção, as broncas, os puxões de orelha, as repreensões e exortações da sua mãe são caminho de vida. É o que Salomão diz aqui. E eu sei que você não gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Esse é o orgulho no coração humano, que grita, que quer se considerar mais sábio, que acha que não precisa ser corrigido, que acha que está sempre fazendo o que é certo, que não gosta de ser chamado a atenção. Mas Salomão nos diz aqui que o conselho da mãe é o que dá vida. Quantos jovens hoje não estão mais vivos por desconsiderarem os conselhos de sua mãe? Salomão está falando de vida aqui, no nosso sentido, uma vida que vai além dessa vida, mas ele está falando da vida aqui na terra também. É o conselho de sabedoria bem prático. Quantos jovens estão presos, viciados, presos em todo tipo de pecado, porque não consideraram os conselhos de sua mãe? Será que você está imune a isso? Nós sempre achamos que essas coisas não vão acontecer conosco. Então ouça a correção, ouça a repreensão, ouça o ensino de sua mãe, considere seus conselhos, suas broncas, suas repreensões, porque isso é caminho de vida. É o que Salomão está dizendo aqui. E por fim, quero ir para um outro texto, Provérbios 15, última passagem, último conselho de Salomão, versículos 20 e 21. Versículos 20 e 21 de Provérbios, capítulo 15. Diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. O último conselho e o último benefício: o filho que considera sua mãe obtém sabedoria. É o que Salomão está dizendo aqui. O filho sábio alegra seu pai, o insensato despreza sua mãe. E note que quando ele está usando essas palavras, isso é comum da literatura, né, de Provérbios, dos livros poéticos da Bíblia. Ele não está falando pai e mãe separado.
A ideia dele é usar como um conjunto. O filho sábio alegra seu pai e sua mãe. E o insensato despreza ou entristece sua mãe e seu pai. Ele está olhando como um conjunto aqui no todo. Ele está usando uma forma de expressar similar para enfocar, para destacar um ensino. Mas o que eu achei mais interessante desse texto é o versículo 21. Porque ele mostra muito a nossa realidade. O versículo 21 diz assim: a estultícia é a alegria para o que carece de entendimento. Entende o que ele está falando aqui? Nesse texto? Ele está mostrando o seguinte, que o tolo, ele se alegra na sua tolice. E acha que está fazendo o que é certo. E talvez esse seja um dos maiores problemas, um dos maiores enganos. Ele está falando, a estultície, a tolice é a alegria para aquele que não tem entendimento. Porque se nós conseguíssemos enxergar que esse caminho é um caminho de tolice, que vai trazer tristeza e que vai dar errado, nós não continuaríamos nele. Mas o tolo acha que vai dar certo, e ele se alegra nisso. Eu desconsidero o conselho da minha mãe, eu desconsidero a orientação do meu pai, e eu estou no lucro com isso, está sendo bom para mim. Eu estou feliz, estou vivendo a minha vida. Olha o que Salomão diz aqui sobre isso. A tolice é alegria para aquele que carece de entendimento. Ele desprezou o conselho da sua mãe, ele desprezou a orientação do seu pai, e ele acha que ele está no lucro com isso. Acha que está se dando bem na vida. Faz sua própria vontade, fica satisfeito, fica feliz com isso. Ele ignora a mãe e se delicia em relacionamentos indevidos. E acha que está se dando bem. Ele ignora a mãe e se vicia em coisas supérfluas. E acha que está aproveitando bem a vida fazendo isso. Preste atenção aqui, não desvie o olhar não, fique atento. Ele ignora a mãe e se sente bem em sua preguiça. Ele ignora a mãe e curte a vida com as coisas que o afastam do Senhor. Mas o sábio, o que Salomão diz, a continuação do versículo 21, o homem sábio anda retamente. O jovem sábio, o adolescente sábio, ele anda no caminho correto. Ele faz aquilo que agrada a Deus. Ele segue o conselho de sua mãe e constrói valores úteis, permanentes para a sua vida. Ele segue o conselho da sua mãe, desliga o seu computador e vai fazer seu devocional. Ele segue o conselho da sua mãe e aprende o prazer de servir, lavando uma simples louça. Ele segue o conselho da sua mãe e aprende a se alegrar no Senhor. O filho sábio, que ouve os conselhos da sua mãe, ele vive bem. É isso que Salomão está mostrando. Ele tem direcionamento, ele tem proteção, ele tem vida, ele tem honra, ele tem sabedoria, ele tem clareza. São diversos os benefícios. Mas preste bem atenção, que eu quero concluir com isso. Não são por causa dos benefícios. Até porque, pelos benefícios em si,
Se você tentar mudar pelos benefícios em si, a motivação vai continuar egoísta e você não vai conseguir. Ah, é isso? Então eu vou fazer por causa que eu vou ter isso. É uma troca. E você não vai permanecer muito tempo, porque a motivação é egoísta. E logo você vai desistir desse caminho. Não são pelos benefícios em si. Os benefícios são consequências. Eles são simples consequências. E é o que Salomão está mostrando aqui. As consequências. O filho que ouve, acontece isso. O filho que não ouve, acontece isso. O filho que ouve vai ter isso aqui. O filho que não ouve vai ter isso aqui. Isso são consequências de ouvir a palavra do Senhor e os conselhos da sua mãe. Então você, filho, o que deveria buscar? Se não são as consequências em si, se não são os benefícios em si, o que você deveria buscar? E agora eu quero deixar meu último conselho para você. Meu conselho é que na verdade não é meu. É de Salomão e da palavra inspirada de Deus. Quando você ouve os conselhos da sua mãe, você está ouvindo os conselhos de Deus. Como eu disse, não estou falando que sua mãe não erra. E ela pode até te dar um conselho errado. Mas Deus, na sua palavra, está te aconselhando assim: ouça os conselhos da sua mãe. Quem está falando isso é Deus em sua palavra. Esteja atento à instrução da sua mãe. Não é só a sua mãe que você está ouvindo. Você está ouvindo o próprio Deus. Isso é o que realmente importa na vida. O mesmo Salomão diz: de tudo que você pode pensar, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. O resumo é: considera o Senhor. Então por que você deveria fazer tudo isso? Por que você deveria ouvir os conselhos da sua mãe? Por que você deveria atentar a isso? Porque, como diz Salomão, porque esse é o dever de todo homem. Porque nisso está o sentido da vida, em considerar o Senhor. Fazendo isso, você considera o Senhor. E isso vai estar refletido como consequência no relacionamento com a sua mãe, com o seu pai e nos benefícios que vão vir disso. Então, ouça os conselhos da sua mãe, ouça os conselhos do próprio Deus. E que essa manhã seja um momento de reflexão, de orientação, de arrependimento, se necessário, para que você considere os conselhos do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse momento, pela reflexão na sua palavra sobre o que ela nos ensina a respeito da nossa relação com nossas mães. Que o Senhor nos ajude a considerar, a ouvir a sua palavra, e ouvindo a sua palavra, ouvir os conselhos daqueles que o Senhor colocou como instrutores, direcionadores da nossa vida. Nossos pais. Então nos ajude, para que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas que nós possamos ouvir os conselhos da sua palavra e de nossas mães. Em nome de Cristo Jesus. Amém.